Pai, Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com a ajuda de Deus a trazer uma palavra para os vossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." Gratidão. A palavra hoje é sobre gratidão. Você já agradeceu hoje a Deus pelo dia que Ele lhe deu, por você ter amanhecido, pelo ar que você está respirando? Tudo isso são dádivas de Deus. A Bíblia diz que Deus manda que o seu sol, a sua chuva caia sobre todos, sobre bons e sobre maus. Meus amigos, a gratidão é uma virtude que é muito valorizada por Deus. Nós vemos vários exemplos na Bíblia sobre gratidão. E algo interessante sobre gratidão que precisa ser dita: quando você agradece, você cresce. As coisas ao redor crescem. A Bíblia fala de modo maravilhoso sobre a gratidão. É interessante que esse costume que nós cristãos temos de dar graças antes das refeições, que curiosamente alguns cristãos têm esquecido, né? Mas esse costume de agradecer antes das refeições é algo bíblico. Foi o nosso próprio Jesus, nosso Salvador, que ensinou. E é interessante que quando Jesus ele fez por 2 ocasiões a multiplicação dos pães, dos peixes, antes Jesus tomava aqueles alimentos, o pão e o peixe, e ele dava graças. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele assim fazia e que ele começava a distribuir junto com seus discípulos, havia uma multiplicação, crescia. O contrário disso de gratidão é reclamação, é murmuração, é ingratidão. Consequentemente, quando você murmura, quando você reclama, quando você é ingrato, você não cresce, as coisas não crescem na sua vida. Outro fato interessante na Bíblia é a história daqueles 10 leprosos. A Bíblia fala 10 homens leprosos que foram até Jesus. Jesus determinou-lhes: ide até o sacerdote e apresentai-vos. Biblicamente falando, esse ato, esse costume de ir ao sacerdote já era um processo, era quando o processo da cura já estava evidente. A lei ordenava lá em Levítico, capítulo 14, que os leprosos eles fossem diante do sacerdote, o sacerdote examinava a condição e determinava a oferta que aqueles que estavam curados eles deveriam oferecer a Deus. Interessante que aqueles homens leprosos eles não estavam curados ainda. Quando Jesus determinou que eles fossem até o sacerdote se apresentar, eles não estavam curados, mas eles creram na palavra de Jesus. E a Bíblia diz que indo eles foram curados. Se apresentaram naturalmente diante do sacerdote e receberam a determinação. Mas apenas um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que esse era um estrangeiro. Que coisa maravilhosa, né? O amor de Deus alcançando aqueles de outras nações. Quando aquele leproso, já curado, retorna, e a Bíblia diz que ele veio e prostrou-se diante de Jesus e agradeceu, rendeu o seu louvor, o seu reconhecimento. Jesus disse: não eram 10 os leprosos, porque só esse estrangeiro voltou para agradecer. Aí a Bíblia diz que Jesus determinou a ele uma outra bênção maior. Jesus disse: vá em paz, está salvo, vá em paz. Ele não só alcançou a cura para o seu corpo, mas alcançou também a cura para a sua alma. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Percebeu aí? Quem agradece, cresce. Aquele homem, além da cura para o corpo,
recebeu a cura para a sua alma, a salvação de Deus, o presente de Deus por toda a sua vida. Que coisa maravilhosa! Então agradeça. A ingratidão é algo que fere, que machuca o coração de Deus. A Bíblia nos fala também, meus irmãos e meus amigos, que o povo de Israel, 12 príncipes das 12 tribos foram enviados à terra de Canaã para espiar por 40 dias. E a Bíblia diz que ao final dos 40 dias eles retornam e eles trazem uma demonstração daquilo que era a bênção da terra. E eles disseram: realmente o que Deus falou é verdade, a terra mana leite e mel. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a maioria deles, 10 daqueles príncipes, infamaram a terra, disseram: é verdade, o que Deus disse está aqui o fruto, realmente, a terra é uma bênção, a terra manda leite e mel, mas os seus moradores são gigantes, suas cidades são grandes fortalezas, nós não conseguiremos. Nós olhávamos e víamos a nós mesmos como gafanhotos. Entenda aí começou a grande derrota daquele povo, porque eles não acreditaram, eles não tiveram fé, eles não foram gratos, não reconheceram que o Deus que eles estavam servindo e adorando era maior do que os seus problemas, do que os desafios. E a Bíblia diz que eles viram a si mesmos como gafanhotos. A despeito disso tudo, Josué e Caleb saltam diante daquele povo e dizem: não, Deus os trouxe até aqui, Deus os dará essa terra, Deus os entregará os gigantes, eles serão o nosso pão, nós vamos comer como quem come pão, vamos derrotá-los como quem pega o pão e rasga. Olha que coisa interessante. A fé cresce quando você é grato, quando você agradece. A ingratidão é uma coisa lamentável. E eu quero encerrar contando esse relato, essa história que eu li, muito interessante. Essa história fala de um casal que teve um único filho e esse menino começou a crescer. Só que esse garoto, ele nasceu com um defeito congênito, um defeito físico. Ele era perfeito, todas as partes do seu corpo, mas ele nasceu sem orelha. E aquele menino foi crescendo e ingressou na escola como criança e começou a sofrer muitos abusos, bullying, desprezo, zombaria. Aquilo o deixava triste, ele chegava acabunhado, triste em casa. Seus pais ficaram preocupados e ele foi crescendo e sofrendo esses abusos. E chegou a determinado ponto que aquele menino, já um pré-adolescente, se recusava a ir para a escola. Aqueles pais tomaram a decisão: não pode ficar assim. Eles resolveram empreenderem uma cirurgia, uma doação para aquele garoto. Ele ainda estava naquela fase pré-adolescente e ele futuramente ele entenderia. Só que aqueles pais fizeram um acordo de manter o segredo. Aquele menino, ele ia crescer e só quando um dos pais morresse é que ele saberia quem foi que fez a doação. E exatamente a mãe, sempre a mãe que se sacrifica, né? Ela doou as 2 orelhas. Seus cabelos cresceram e ela vivia com os cabelos soltos, de modo que não se percebia aqueles 2 órgãos tão evidentes, né? As nossas orelhas. E aquele garoto cresceu, começou a levar a sua vida na normalidade, ele agora já tinha as orelhas, ingressou na faculdade, se formou e casou, levou a sua vida normal. No final dos seus dias, seus pais já velhinhos, ele não visitava mais os pais, não visitava seu pai nem sua mãe. Embora eles insistissem, aquele homem cresceu, não era mais uma criança, realizado, ficou famoso, ficou
bem de vida, esqueceu dos pais. Só que a sua mãe veio a falecer e seu pai entra em contato com ele para que ele pelo menos viesse ao funeral da mãe. Exatamente nessa hora que o pai recebe o filho e o conduz até perto do caixão, diz: eu vou contar agora um segredo para você, que eu e a tua mãe nós fizemos. Você nasceu sem as duas orelhas, e você sofreu muito, e nós muito mais do que você, porque você precisava levar uma vida normal. Chegou a hora de contar o segredo. Quem foi que fez a doação? Então, naquela hora, aquele pai estende as mãos, afasta os cabelos da sua esposa, ainda no caixão, e lhe mostra, diz: a sua mãe se sacrificou por você. Foi ela que doou as duas orelhas. E aquele jovem caiu em pranto, porque ele sabia que ele foi ingrato com os pais quando os desprezou depois de homem, depois de crescido. Então, queridos, seja grato a Deus, seja grato por tudo que Deus tem permitido chegar na sua vida. Se Deus permitiu você estar hoje onde você está, o que você está passando, seja grato, porque quando você agradece, cresce, sua fé cresce, o amor cresce, o reconhecimento. A gratidão é das virtudes mais belas da vida. Jesus observou isso quando aquele leproso retornou. Jesus reconheceu que a fé daquele leproso era maior que a de todos os outros, porque ele voltou para agradecer. Quem agradece, reconhece. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Use essa mensagem para evangelizar seus amigos, seus parentes. Se inscreva no nosso canal. Você é uma bênção de Deus. Deus tem uma bênção para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo. Amém.